Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira e neste episódio nós vamos falar sobre Furiosa, uma saga Mad Max. Furiosa é o quinto filme da franquia Mad Max, criada pelo cineasta australiano George Miller, e é um filme prequel. A história se passa antes de Mad Max Estrada da Fúria, um filme que foi muito elogiado, premiado, lançado quase 10 anos atrás, e agora o George Miller volta com um filme que tem, pela primeira vez, uma protagonista que não é o Mad Max, apesar dele aparecer ali rapidinho, ter uma ponta do Mad Max, mas a Furiosa, que é a personagem da Charlize Theron no Estrada da Fúria, ela foi tão bem recebida, o público gostou tanto dela e o próprio George Miller gostou tanto da personagem, ela praticamente divide o protagonismo lá do outro filme com o Max, Então ele fez essa prequel baseada na história de origem dessa personagem, que agora é interpretada pela Anya Taylor-Joy. No outro filme é a Charlize Theron. Aqui nós também temos a atriz Laila Brown vivendo a versão criança, pré-adolescente ali da Furiosa, mas é a Anya Taylor-Joy, de A Bruxa, e vários outros filmes, que assume o protagonismo. Temos também no elenco Chris Hemsworth, vivendo o vilão principal, e ainda o Lake Hume, vivendo o Immortan Joe, aquele vilão caricato, com aquela máscara, que chamou também muita atenção no Estrada da Fúria. Furiosa teve a sua estreia mundial no Festival de Cannes e entrou em cartaz nos cinemas aqui no Brasil, perto ali do Festival de Cannes, logo depois da estreia lá, no mês de maio. E o filme foi bem recebido, assim como Estrada da Fúria, só que não tão bem recebido. Isso, inclusive, tem impactado na bilheteria. O filme não está tendo aquele retorno que o estúdio esperava. Por que será que, apesar de ser um filme tão magnífico como os outros, feitos pelo George Miller, Furiosa não está rendendo tão bem quanto o Estrada da Fúria? A gente vai falar um pouco sobre tudo isso aqui no podcast, hoje acompanhados de René França, nosso colega podcaster, professor de cinema, crítico, cineasta e inclusive está lecionando virtualmente um curso de cinema de ação, não é, René? Tudo bom? E aí, Renato, tudo jóia. Pois é, estamos no assunto ação e acabei de disponibilizar lá na Hotmart um curso todo sobre cinema de ação. Pois é, o link para você saber mais sobre o curso do René está aí na descrição do podcast. Você também encontra aí no Cinematório, nas nossas redes sociais e também nas redes do René, para você fazer esse curso que é imperdível. Falo isso sendo a pessoa mais suspeita do mundo para indicar, mas faço questão de recomendar porque o René, quem já teve aula com ele sabe o quanto que ele conhece de linguagem cinematográfica e o quanto que ele tem uma didática muito boa, muito envolvente. Então, se você gosta de cinema e gosta de cinema de ação, recomendamos fortemente fazer o curso do René. Muito obrigado. Tudo online, né, René? É tudo online. São 10 aulas, já estão todas gravadas, então você assiste no seu tempo. E vai desde uma primeira aula que vai explicar o que é gênero narrativo, gênero cinematográfico, para explicar o que é o gênero de ação. E aí vai num passo a passo mesmo, discutindo história e linguagem em paralelo para tentar entender quais tipos de filmes e quais tipos de gêneros diversos se misturaram ali para dar origem àquilo que foi considerado então o gênero de ação. Quando você fala filme de ação, você imagina um determinado tipo de filme. Por quê? Então tem toda uma construção histórica e artística que leva até isso, E aí eu vou dos primórdios, assim, de Buster Keaton, enfim, Griffith, etc., das origens mesmo do cinema e como que isso influenciou a ação, até chegar nos filmes indianos de hoje, que talvez sejam
o passo além que o gênero tem dado, né? E aí, claro, vai passar por Stallone, Schwarzenegger, Duro de Matar, enfim, esses filmes de ação aí que todo mundo conhece, Bruce Lee, tem uma aula só sobre cinema de Hong Kong. Enfim, foi bem divertido de fazer e espero que as pessoas se divirtam e aprendam também aí. Legal. E tem Mad Max também. Tem Mad Max. Não deu tempo de incluir Furiosa, mas tem lá a Estrada da Fúria. Legal. Então, você que está ouvindo o nosso podcast vai ter aqui uma demonstração, hein? O René vai falar do Furiosa e você já vai poder ter um gostinho de como que é uma aula do René, hein? Você que já ouve nossos podcasts, já conhece o René, você sabe muito bem com quem você está lidando. Vai ser um adendo, né? Já que não entrou Furiosa, o podcast vai ser o adendo aí, tá? Do curso. Aí, tá vendo? Ótimo. Bom, conosco também, para falar sobre Furiosa, Larissa Vasconcelos, que é nossa redatora, jornalista também, crítica de cinema, e está aqui conosco para a gente falar sobre esse filme que tem a Anya Taylor-Joy e o Chris Hemsworth. Tudo bom, Lari? É sempre uma honra estar falando com vocês. Gostei muito desse filme. Também, depois vou trocar ideia com o René. Vi que ele postou esse curso. Achei, gente, o trailer sensacional. Então, acho que vai ser um podcast bem legal pra gente ver essa demonstração aqui do cinema de ação. E debater, né, sobre esse filme que eu achei bem massa, assim, eu gostei bastante. Legal, valeu, Lari. E bom, antes da gente começar o nosso podcast, aquele convite para você vir fazer parte do Cineclube Cinematório, que é a nossa iniciativa de financiamento coletivo, né? Você colabora com o valor que você puder para ajudar a gente a manter os podcasts no ar, manter o nosso site, pagar as contas, né, de hospedagem e tudo mais. E, além de nos ajudar, você recebe conteúdo exclusivo de volta. A gente tem uma newsletter que é enviada só para apoiadores, trazendo dicas de filmes, outros podcasts de cinema, vídeos, entrevistas. Tem também dicas de leituras, muita coisa legal para quem gosta de cinema. É só você se inscrever no Cineclube para poder receber e nos ajudar aqui com o Cinematório. Tem também o nosso grupo fechado de bate-papo, para quem faz parte do Cineclube, entre outros benefícios. Entre lá no nosso site, cinematório.com.br, para saber como participar, e a gente torce muito para que você se junte a nós. Furiosa, uma saga Mad Max. Temos crítica do Lucas Oliveira lá no nosso site, não deixe de ler. E antes da gente começar a falar aqui com o René e a Larissa, a gente tem uma convidada muito especial participando do podcast hoje. Ela que está voltando, acabou de voltar de Recife, estava lá fazendo a cobertura do Cine PE para o Cinematório, que é ninguém mais, ninguém menos que Kel Gomes, nos dando a honra da sua presença aqui conosco hoje. Tudo bom, Kel? Oi, gente, que honra estar aqui, que prazer, que eu não consigo nem narrar para dizer para vocês o quanto que é bom ser convidada deste programa, sabe? É incrível, não tenho palavras. Bom, a Kel tá aqui conosco só no inicinho aqui da conversa, porque, como eu falei, ela acabou de chegar de viagem, tá super cansada, então a gente vai dar essa folga para ela. Então... a folga está sendo dada, mentira, eu que tô me dando essa folga, tá? Então, em breve a Kel volta full time aqui no podcast, mas hoje rapidinho, porque a gente não pode deixar de saber a opinião dela, o que ela achou de Furiosa. Ainda mais Kel, que gostou tanto de Estrada da Fúria, né, Kel? Queria saber, então, qual foi a sua impressão do filme, né? Que te trouxe aquela mesma emoção de ver o Estrada da Fúria? Como é que foi ver Furiosa para você? Fala pra gente aqui rapidinho, a gente te libera. Então, gente, eu gosto muito, muito da personagem. Não preciso nem explicar porquê. Todo mundo que viu Estrada da Fúria também se apaixonou. E, naturalmente, a gente chega no filme que vai aprofundar, né, na história dela, que vai nos aproximar mais dela. Então, pra mim,
continua sendo uma ótima narrativa, uma ótima personagem. É um filme bem diferente do Estrada da Fúria, assim, você sente que é um filme singular no conjunto de filmes, né, Mad Max. E eu acho que foi uma escolha acertada, assim, as mudanças. Embora você sinta falta de, talvez, alguns elementos do Estrada da Fúria, né, por exemplo, a música, aquele rock and roll, né, mas eu entendo que aqui, pra gente se aproximar mais da personagem, o filme precisava também ser assim, né? Mais ela, né? Inclusive trazer mais respiros, né? Pra mostrar a personalidade dela. Porque ela é uma heroína diferente naquele mundo, naquele universo tão patriarcal, tão bruto. E uma das características dela é exatamente não ter essa brutalidade masculinizada, né? Apesar de ela incorporar elementos do masculino para sobreviver, ela mantém a sua feminilidade naquele sentido de conexão com a natureza, conexão com outras mulheres, conexão, né, com algo que vem de uma sociedade no qual ela foi criada de forma diferente, como a gente acaba vendo no filme, né? Que é uma sociedade matriarcal. São mulheres que estão ali num lugar de abundância, né? Num lugar que tem um outro tipo de sistema, que é completamente diferente da brutalidade e da falta de recursos daquele sistema patriarcal tão exagerado, assim. Então eu gosto como o filme ele abraça isso. Ele precisava incorporar a própria personagem e ser diferente, né? Mostrar por que ela é a heroína que é e por que a gente gosta tanto dela, né? Tanto na questão da origem, mas também na questão da jornada, na questão do que ela vai absorvendo, aprendendo e enfrentando, né? Ela precisa se transformar em um menino, ela precisa se vingar, né? Então, assim, é muito rico em termos de personagem, em termos de universo. O George Miller sabe fazer muito bem, então eu acho que eu não esperava menos dele, né? Mantém ali a coerência estética, visual, que é incrível, essa coisa desse mundo que tudo tem que ser reaproveitado de alguma forma, porque não tem mais nada, não há recurso nenhum. Então eu gosto muito como nos detalhes, né, dessa coisa de trocar de peça de uma moto para outra. Isso aí é muito legal. Isso é muito legal, muito legal. Como que também as próprias pessoas, né, vão se adaptando, vão adaptando o corpo ao maquínico, como a própria Furiosa, né, que aí a gente vê como que ela chegou nesse braço mecânico. E surpreende, né? Surpreende sim. A forma como é feito. Mas é isso, assim, eu gostei muito do filme e eu acho que a discussão de vocês vai ser maravilhosa e eu sinto muito por não poder participar da discussão, mas eu volto no próximo programa, tá, gente? E eu quero só deixar aqui mesmo essas minhas impressões e dizer que eu gosto muito. E Furiosa é uma grande heroína de cinema de ação. Não só porque ela é forte, nesse sentido físico, mas porque ela é estratégica e porque ela traz também a feminilidade como uma dessas forças, sabe? Ela se importa com os outros, ela tem uma conexão humana e matriarcal, que é o contraste com aquele mundo completamente patriarcal e bruto. Massa. Alguém tem alguma pergunta para aqui? O momento é agora, hein? Eu tenho. Vai lá, Putz, eu não tava esperando por perguntas, mas pode ir, René. Ainda mais o professor aqui, professor de curso de ação, hein? Agora é arguição oral. Não, mas eu não tem a ver com a ação, não. Mas é uma pergunta, porque eu gostei do filme muito também, menos uma coisa. E aí, como a Raquel não vai participar, ela não vai estar nessa parte, queria saber se incomodou ela também. Ou se eu sei lá, se eu não prestei atenção, que tem a Furiosa,
ela tá lá pra, no futuro, em tese, ser uma das mulheres do Immortan Joe. E o filho do Immortan Joe tá lá fascinado com o cabelo dela, enfim, parece que vai atacar ela, ela foge e se disfarça de menino, e depois, enfim, não sei se foi impressão minha, mas isso não volta, assim, eles encontram ela já adulta e não volta essa coisa que aquela era mulher, aquela era menina, que era pra ser minha mulher, e que o cara tava querendo, sei lá, abusar dela, e aí fica tudo como isso mesmo, e parece que o filme levanta uma bola para ir para algum lado ali de como é a vida dessas mulheres, dos, né, prováveis abusos que elas sofreriam, como que a Furiosa consegue escapar disso, mas depois ela volta meio que como se nada tivesse acontecido. Não sei se a Raquel se incomodou com isso também. Me parece meio eu não sei se é um furo de roteiro, de montagem, parece que tem alguma coisa que falta. Pelo menos eu senti isso, na verdade, a minha única crítica ao filme. Eu também tive essa impressão. E você, Kelvin, o que você acha? Não, eu não tive. Curiosamente, eu não tive. Porque eu acho que ela volta, que é exatamente o momento em que a gente linka com o filme seguinte. Quando ela volta ali para aquele lugar, já adulta, ela vai ajudar as mulheres, né? Que aí é o que linka com o filme seguinte. Sim. Que são as esposas do Immortan Joe. Eu acho que ela consegue... Eu acho não. Ela de fato consegue entender que ela seria estuprada naquele momento, mesmo ainda sendo criança. Ela entende que ela vai sofrer uma violência e entende que ela precisa eliminar essas características femininas do cabelo, né, dessa coisa de ser delicada, de ser angelical. Então, por isso ela se transforma em menino, né, porque ela entende que essa é a característica de sobrevivência. E ela passa a se esconder, assim, e planta uma semente de esperança, assim. Pra mim é quando ela deixa aquela semente no cabelo, né, que ela raspa. E aí aquilo é a forma do filme dizer que ela vai voltar. Uhum. Mas ela passa por tantas coisas, assim, que eu me envolvi com toda essa jornada dela e entendi que é só quando a adulta que ela consegue, sabe, voltar a esse lugar e pensar em uma fuga para as outras mulheres também. Uhum. Porque ao longo dessa jornada ela estava sobrevivendo, ela estava entendendo o mundo para poder primeiro se resolver, né, para poder primeiro amadurecer e a partir daí pensar em salvar outras pessoas, sabe? Então eu não sinto que foi esquecido, eu sinto que é porque ela precisava mesmo se focar nela e depois voltar nisso. Até porque tem a vingança, né? Até porque tem a vontade de voltar para casa, que ela tá lidando com isso também, uma vontade de voltar para casa. E ao mesmo tempo essa vontade de se vingar, né? Porque existe um homem que é o responsável por isso, né? Que é o personagem do Chris Hemsworth, Dementos. Eu acho muito bom como Chris Hemsworth, ele modula esse personagem. Ele é um baita vilão, mas ele tem esse lado, né, meio excêntrico, meio não, completamente excêntrico, que vai pro humor, que vai pro uma coisa patético, que vai para uma coisa assim que você também compreende que ele tem um passado de perda, né, por causa do que ele carrega e dessa vontade de cuidar dela. Então eu acho que ela vai construindo, assim, sabe, essa jornada dela, essas relações, e por isso não tem como se focar nessa volta desse lugar onde ela fugiu, onde ela tentou sobreviver e viu que tem outras mulheres com situação ruim, né? E aí, mas ela volta, porque aí é o final de quando ela volta, e aí ela vai libertar aquelas mulheres, linkando com o filme seguinte. É porque eu acho que é das primeiras cenas, né, de Estrada da Fúria. Sim, o final ele termina onde o Estrada da Fúria começa, né? Aí, assim, em questão de
de tempo eu não calculei. Tipo assim, Não. esse tempo de vida dela em relação à idade, eu não calculei se tá certinho, sabe? Pra linkar. Eu achei imediatamente com até outro que filme. eles iam colocar a Charlize Theron ali no final, Uhum. pra poder fazer uma ponta, sabe? Mas, enfim, eu concordo com o que você falou, e o que eu fiquei incomodado lá no... Eu entendi que foi o que o René também se incomodou, mas, ao mesmo tempo, eu me lembrei de uma fala, se eu não me engano, é do próprio Demetrius, ou não, ou de outro personagem. Não me lembro, não vou me lembrar agora. Mas tem alguém que fala pra ela que você tem que provar o seu valor para sobreviver. E é isso que ela faz, né? Ali naquele mundo ali, a cidadela, né? Que é chamada ali o local onde o Immortan Joe vive com aqueles discípulos, né? Então ela prova o valor dela, ela mostra que ela pode ser útil, ela se finge ali, né, de ser uma outra pessoa, mas depois, pelo que eu entendi, tá muito claro que eles sabem que ela é uma mulher, que ela não é um homem. Ela, na verdade, pra mim, ela desafia essa dicotomia, entende? No sentido de que, tipo, depois que ela se disfarça e consegue sobreviver, eles não sabem o que aconteceu com essa criança. O que foi feito dessa criança. Beleza, ela cresce e aí, tipo, ela se camufla entre aqueles homens. E eles não se importam mais com ela enquanto mulher, porque ela não representa uma mulher. Apesar de saberem que não é também. Mas tem uma cena, peraí, que agora eu tô me lembrando de uma cena que ela se esconde bastante, né? Eu não acho que é claro pra eles que ela é uma mulher. Não, ela tem, como se diz, a exposição dela como uma mulher, depois que ela foge ali daquele negócio, na parte que eles estão lá dirigindo, né, o Furion Road lá, e aí o cabelo dela solta, porque ela anda sempre com um negócio que tampa, né, de operária, que ela tava escondida pra tentar fugir de moto. Isso. E aí, quando solta, o cabelo dela tá grande de novo, porque cresceu, né, desde aquela época que ela fugiu. Aí o Praetorian Jack vê que ela é uma mulher. Isso, aí depois né? ela vira Sim, dele, né? Tá do lado dela. Aí ela é outro ambiente que ela fica Isso. também depois. É outro ambiente, exatamente. Então, assim, enquanto ela tá com essas marcas ela de, se de camufla. masculinidade, ela se camufla. Mas depois ela volta lá, então, tipo... Mas eu não tô entendendo qual que é o Enfim, problema. mas assim, não é problema. Acho que a gente acabou entrando num outro dilema aqui que não é o que vem ao caso, mas é só isso que eu queria dizer, que ela mostra o valor dela e por isso ela consegue sobreviver ali. Ela não volta, eles não pegam ela e jogam ela de volta lá com as outras. Entendeu? Sim, porque ela também não tem mais porque essa eles veem que precisam de dela. mulherzinha, sabe? Porque o que interessa àqueles homens é uma feminilidade frágil é aquele cabelo que ele se encanta, sabe? É aquele rostinho angelical, angelical. Mas tipo é assim, isso, é porque eles veem que, tipo, ela é uma pessoa que vai conseguir trocar a peça lá embaixo do caminhão com um negócio em movimento. Então ela é útil. Nesse sentido, entendeu? Ela é estratégica, ela tem força, ela é inteligente. É uma forma que ela encontrou de sobreviver a essas violências que ela poderia sofrer. Exato, e aí ela alia tanto o físico e o aparente, né, ao que ela é enquanto mulher. Então ela desafia o que seria essa dicotomia homem-mulher, sabe? Ela junta duas coisas. Ela junta duas coisas naquele sistema totalmente determinado, assim, né? De para onde vão os homens, para onde vão as mulheres, entende? É por isso que eu digo que eu acho que ela desafia esse olhar de tipo, ué, mas ela é mulher, por que eles não se interessam por ela, não querem pegar ela? Você diria entendeu? Que Furiosa é Diadorim pós-apocalíptica? Não. Definitivamente não. Pegar carona aí no Grande Sertão Veredas, né? Já que tem uma versão nova
distópica, né, em cartaz aí nos cinemas. Mas, René, você estava comentando algo, diga aí. Na verdade, é o ponto de vista do Immortan Joe e dos outros homens. Porque eu acho que isso tudo dá pra gente intuir que ela provou seu valor, mas quando ela, depois que até o cara morre, ela chega lá e vai contar o plano do Dementos pra eles, não tem um momento assim, essa era a menina que era minha propriedade? Essa era a menina que... A gente isso não é explicado, se eles reconhecem ela como uma menina ou se eles acham que é uma outra mulher, né? Mas ela mantém o nome Furiosa que ela tem desde criança. Então, só isso que eu achei só uma ponta soltazinha num roteiro que é tão redondinho. Entendi. Não, entendi. Agora que realmente pra mim não foi um problema, não. Eu, sei lá, acho que ela tá tão transformada, sabe, que isso não se tornou uma questão, assim, né? E juntando essa coisa da utilidade, juntando essa coisa de uma nova aparência, acho que acabou se tornando, sabe, aquela menina morreu em algum ponto da história, simbolicamente morreu. Eu tive outra impressão, assim, dessa parte, porque eu acho que eles sempre souberam, quando ela volta, que ela é ela. É isso que eu entendi. E ela também. meio que é, tipo, promovida, né? Justo. Porque ela se torna a Imperatriz Furiosa. Pra mim, é tipo assim, a galera entende que ela some, talvez não de primeira, porque fica um tanto de galera lá, né? Naquele cofre que elas ficam. Só que depois que ela retorna, até com um cara lá que... Como que ele chama? Eu sempre esqueço. Que é o motorista, né? Praetorian Jack. Praetorian Jack. E ela meio que, tipo assim, então ela tá com você. E aí ela se torna imperatriz nesse momento, sabe? Eu, pelo menos, fiz essa interpretação, assim, não vi como um problema, assim, no roteiro. Mas entendi o ponto também do René. E queria aproveitar que a Kel tá aqui, que ela deve estar cansada, mas eu só queria perguntar também qual foi sua opinião sobre CGI, assim, do filme? Os efeitos visuais. Isso. Eu gosto, não vejo problema nenhum. Acho que tá coerente. Porque no início, que o George Miller é bem dos efeitos práticos, né? Uhum. No início, eu achei que ele pesou a mão, sabe? Sem precisar. Tem uma cena que a mãe dela sobe na moto que claramente não tem uma moto lá. E eu fico, gente, por quê? Era só eu embarquei. Sei lá, fiquei com isso na cabeça. Eu não me incomodei. Eu embarquei na artificialidade da coisa, assim, porque é tudo, né, um outro universo, assim. E acho que, mesmo sendo CGI, ele usa de uma maneira bacana visualmente, assim, coerente com aquilo, né, com a imagem, sabe? Eu não descolo, porque às vezes quando você tá vendo um filme e aí um CGI tem uma qualidade ruim, né? Você acaba descolando aquele CGI da realidade do filme, sabe? Então isso pra mim não foi problema, porque eu tô vendo tudo muito inserido na imagem. Talvez o incômodo que a Lari teve foi o mesmo que eu tive inicialmente, mas que depois ao longo do filme foi desfazendo. Que, ao contrário dos filmes anteriores, esse me parece mais claro que tem ali essa intervenção digital no uso seja do CGI nas cenas, né, inseridos ali na pós, ou mesmo o uso de chroma key, né, fundo verde, azul, seja lá que cor que utilize hoje em dia. Em algumas cenas, me deu a impressão de eu estar assistindo àqueles filmes que o Zack Snyder adora fazer, que 300, né, os próprios Liga da Justiça, só que de uma forma que o Zack Snyder não tem habilidade e talento para dirigir, né, porque ele gosta muito, sim, dessa imagem barroca, né, essa coisa, né, super estilizada e tudo, né, aquela paleta de cores, né, e tal. Mas ele é um diretor muito limitado. E o George Miller, né, tá anos-luz à frente do Zack Snyder nesse sentido. Então, me parece assim, é o tipo de imagem que o Snyder gosta de construir, mas feita de uma maneira sublime, né, com a direção sublime, com mãos muito mais talentosas, né. Então, talvez seja isso.
né? Se você ver em retrospecto os outros filmes da franquia, esse me parece mesmo ter uma imagem mais artificial nesse sentido. Mas, como eu disse, ao longo do filme isso não foi me incomodando, não. Foi só uma impressão, assim, inicial, sabe? Depois pra mim foi de boa, assim. Por causa disso, né? Muito bem dirigido, os efeitos são muito bons, né? São esse realismo fantasioso que é verossímil, né? Te incomodou, René, essa parte do CGI, de algum modo? Mesma coisa que você falou, assim, no início eu fiquei assim, mas cadê o cara que machuca os dublês todos, que explode carro, né? E aí eu fiquei pensando, talvez ele só tenha conseguido, inclusive, fazer esse filme prometendo um ter sido a loucura que foi o Estrada da Fúria lá. E aí me incomodou também, eu também lembrei, assim, que quase parece pecado comparar com o Zack Snyder, mas dá umas memórias assim de Rebel Moon e tal. Sim. Só que e depois passou, e eu acho que não só porque a gente vai entrando na história e vai encaixando bem, mas que esse filme, diferente de todos os outros Mad Max, ele tem um aspecto muito claro de fábula. Não é claro que é verdade o que está sendo contado. Sim. É dividido, parece uma coisa bíblica, né? Tem os capítulos, eles estão contando a história. O final vai muito para isso, assim, o que acontece com o antagonista, com o Dementos, né? Então é tudo muito uma história que está sendo contada para as pessoas de uma salvadora, né? Porque no final da Estrada da Fúria ela é que vai levar água para todo mundo. Então ela, em tese, ela virou esse mito e parece que a gente está vendo esse prequel, mas sendo contado depois dos acontecimentos do Estrada da Fúria. Então eu acho que essa coisa que às vezes parece que é pintura, que é chroma key, eu acho que a gente entra no clima porque a gente entende que é também uma forma de ser um tipo de encenação ou de exagero, ou até de invenção de uma história que está sendo contada para gerações futuras, né? Então acabou não me incomodando muito isso. Massa, é por aí mesmo. É isso, o René explicou o que pra mim foi passado de uma forma melhor do que eu disse. Porque eu falei, eu embarquei nessa artificialidade, que é essa artificialidade dessa grande história, dessa grande heroína, dessa grande jornada dela, assim. Então, aquela cena dela pegando a fruta, né? Aquilo ali tem muito, né, de um outro lugar, assim, né? De fábula mesmo. Então, pra mim, desde o início, foi nessa vibe. E eu já tava identificando que já era uma proposta dele também, né? De se diferenciar dos outros, sabe? É uma coisa legal, né? Da franquia, né? Tá tudo no mesmo universo, mas os filmes, eles têm uma proposta individual, né? Isso é interessante. Ela tá realmente no paraíso no início, né? E aí quando ela vai pegar o fruto, ela tem que fugir, ela é meio que expulsa do paraíso e vai ter toda a jornada tentando reencontrar o paraíso, e ela vai ter que construir o paraíso de novo no final da Estrada da Fúria, né? Então é uma história bem mitológica e bem forte, eu acho que funciona bem. É a nossa Santa Furiosa. Kel, muito obrigado pela participação e te esperamos em breve de volta aqui ao podcast. Eu volto, gente, eu volto. Agora aproveitem esse papo maravilhoso com o Renato, o Renê e a Lari. Beijo. Beijo, Kel. Até. Mas voltando nesse inicinho, esse local, né, ali onde a Furiosa é criada, né, o Vale Verde de Muitas Mães, me lembrou muito também a ilha lá da Mulher Maravilha, né? Aquele lugar só de mulheres, assim, guerreiras, né? E eu acho que quando você assiste o Estrada da Fúria antes de Furiosa, acaba que fica muito vivo o tanto que ele trabalha bem com efeito prático, né? Sim. Porque o Estrada da Fúria é impecável. Aí você fica com aquilo vivo na sua memória, e quando você vê o início do Furiosa, você fica, Jesus. Mas ao mesmo tempo,
ao longo do filme, né, nas suas grandiosas sequências de ação, aí volta esse sentimento, né, do Mad Max raiz. Inclusive, tem uma sequência que eu não estou me lembrando em qual capítulo que ela tá, mas assim como no Estrada da Fúria, me remeteu diretamente no Tempo das Diligências, do John Ford, né? E que a gente já falou também lá no podcast do Indiana Jones, né, que o Spielberg faz uma referência a isso. Que essa sequência em movimento, né, com tudo acontecendo ali, as pessoas subindo em cima dos carros, descendo, explodindo as coisas, brigando, né? Então, essa volta ao clássico, ela sempre está presente, né? E acho que é uma marca mesmo do George Miller, né? Deixar muito claro isso, honrar esse passado do cinema de ação, da coisa prática, né, feita ali em set. E o René, mais do que ninguém aqui hoje, pode falar muito bem sobre isso da cena de ação, né, René? Essa aí que você citou, que tem até uns caras com uns paraquedas, assim, né? Essa, né, que eu acho muito boa. E é muito bom, que é uma coisa que o George Miller faz muito, muito bem, que é narrar a história, a trama, desenvolver trama e personagem na ação. Porque normalmente, no cinema de ação, eu até tenho um momento que eu comparo um pouco em termos de estrutura o cinema de ação com um musical. Naquele sentido em que você tem uma história e aí ela para, entre aspas, e aí acontece a cena de música, acontece a cena de ação, e aí a história continua andando, né? Você tem esses set pieces. E principalmente a partir do Estrada da Fúria, o George Miller, e ele vai fazer isso no Furiosa também, ele usa a cena de ação para desenvolver trama e personagem durante a ação. Tem um livro muito, muito bom, assim, completo, que chama Blood, Sweat and Chrome, do Kyle Buchanan, que conta a história do Mad Max Estrada da Fúria, porque é uma história de mais de 10 anos, né, para o filme acontecer. Enfim, aconteceu de tudo, dando errado para esse filme ser feito. E nesse processo de 10 anos, eles puderam desenvolver muito o roteiro, e aí começou, o George Miller ele queria se propor esse desafio de contar uma história realmente só em ação. Só na ação ele conseguiu contar a história toda com os personagens. E aí ele pensou em 3 grandes cenas de ação pro Estrada da Fúria. A primeira, que envolve lá o tempestade de areia, enfim, tudo aquilo. Então, assim, você tem uma primeira cena que é para colocar o Mad Max e a Furiosa juntos. Uma segunda sequência de ação que é fazer eles se ajudarem, mas aí eles estão se ajudando cada um com seus objetivos próprios. Eles entendem que se eles trabalharem juntos, cada um consegue o seu objetivo. E a terceira, que é a volta deles, né, para a cidadela, é quando um salva a vida do outro, então você entende que houve uma conexão emocional ali. E o filme faz isso muito bem, assim. E você vai conhecendo os personagens, as motivações dele na ação. No Furiosa, ele não vai, eu acho que é até uma decisão inteligente dele de não querer superar a ação do Estrada da Fúria. Ele vai para algo um pouco mais tradicional, no sentido que você conhece os personagens, eles mudam de ambiente, eles vão de um lugar para o outro, tem os diálogos e tudo, mas ele não abandona que a cena de ação seja um local de desenvolvimento de trama e de personagem. E é isso que a gente até já comentou, assim, né? Essa cena toda, que inclusive revela que não é um menino, é uma menina, né? Que é uma mulher que está ali, que é a Furiosa. A gente entende essa revelação, a gente entende o impacto dessa revelação nos personagens em volta, a gente entende que ela é melhor, mais corajosa, mais forte, mais habilidosa que todos os homens ali, e ao mesmo tempo a ação está acontecendo. Então vai trabalhando camadas do personagem, desenvolvendo história, desenvolvendo ação ao mesmo tempo. E isso não é mesmo para qualquer um, né? Eu acho que George Miller é o grande mestre nesse sentido. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Agora, lá no início do programa, eu falei sobre esse impacto menos forte, vamos dizer assim, que Furiosa tem causado em relação ao Estrada da Fúria. Vocês acham que faltou o que
em relação ao filme anterior para repetir o sucesso, porque com certeza está indo bem, assim, se você comparar, né, com outros filmes aí, né, mais modestos, está indo bem de bilheteria. Ele não está se comparando com fenômenos, né, recordes, essas coisas, mas o filme está bem. Não está a mesma coisa do outro, né? Mas o que vocês acham que faltou? Ou será que é o público mesmo que não está mais tão interessado assim em Mad Max? Na minha opinião, é o elemento surpresa, porque o Mad Max ele voltou lá em 2015, depois de muito tempo, desde o terceiro filme, né? E trazendo essa personagem que ninguém estava esperando, né? Que fosse ter o tamanho que ela tem no filme e o Mad Max mesmo ser quase um coadjuvante na história, né? Então eu acho que faltou um pouco isso agora. As pessoas já meio que sabiam o que iam ver. Então é só mesmo assim, quem queria saber, né, a origem dessa personagem e tudo, que foi mais empolgado. O que você acha, Larissa? Eu acho que esse fator, igual você falou, do tempo, né, talvez. Eu vi o pessoal falando essa questão do personagem principal, porém eu fico pensando que quem é fã da saga vai gostar do universo, né? Sim. Eu vi muita gente comentando também o fato deles terem mudado a atriz, que isso pode ter enfraquecido, só que realmente tinha que... Eu acho que fez sentido, né? A mudança da atriz, né? Porque senão eles iam ter que fazer um trabalho de maquiagem muito, muito forte, assim, na Charlize. Até daria pra ela, talvez, voltar no papel. Rejuvenescer com CGI. Exatamente. Só que, por exemplo, eu não sei, talvez a própria tentativa de colocar a Anya, porque ela realmente é muito boa, e não chamar isso pro público, né? Porque ela, assim como a Zendaya, o Timothée, que a gente sempre comentamos até de Duna 2, eles estão em alta, né? O nome deles também atrai público. Mas é um filme caro também, né? Então, assim, eu fico um pouco com medo porque, querendo ou não, o capitalismo, né? A bilheteria, ela dita o futuro das coisas, né? Então, talvez o futuro de Mad Max esteja incerto. Mas eu não sei, eu acho que tem essas teorias do... Eu acho que a maior, talvez, de todas é a idade, né? É aquela coisa do Avatar 2, sabe? Será que alguém precisava mesmo ter, depois de tanto tempo? Tipo, talvez Furiosa entre aí. Só que ela, diferente de Avatar 2, que não tem nem comparação, né? Um filme com o outro, mas só pela diferença das idades entre o primeiro e o segundo, ela realmente é importante para a construção da saga, né? E para uma personagem que foi praticamente co-protagonista na última história, né? Então, não sei, eu gostei muito. Tipo, eu não senti muita falta do Mad, não. Assim. Eu já gostava mais dela no outro filme, então eu já me importava mais com ela. Apesar que vi, né, os Mad Max antigos e aí entendi melhor a história dele e tal. Achei super legal. É bem diferente, né? Você vê um filme produzido nos anos 80, quais que foram as contribuições para o universo e depois, né, com muito mais aparato, assim, de dinheiro e de tecnologia, que ele transformou no universo. Mas é isso, assim, eu gosto da ideia da frequência, porque, estava até anotando enquanto a Raquel falava, porque eu acho que é uma coisa muito de vida, da nossa vida, né? Quando a gente conhece alguém, a gente não conhece o passado da pessoa, a gente conhece a pessoa a partir daquele ponto. E aí eu acho interessante essa ideia de fábula, porque tem um narrador, ele fala, né? Ela me contou que fez tal coisa. Então é muito tipo assim, alguém que conheceu ela um pouco melhor e conversou com ela e ela foi contando as histórias da vida dela. Eu acho isso muito poético, assim, sabe? O fato de ser outra atriz, com ela realmente mais nova, essa ideia da infância dela, eu gostei muito. E eu acho que também fez sentido os 9 anos de espera, assim, sabe? Uma coisa desse fator surpresa que vocês falaram. Mas é isso, eu queria que tivesse indo melhor, assim, no cinema, só que é complicado porque eles já lançam um filme e já falam um dia que eles vão deixar no streaming. Então o pessoal muitas das vezes fica com preguiça de ir ao cinema
porque já tem uma data também próxima no streaming. Tem isso mesmo. Que eles fizeram muito isso, eles mataram o filme pra mim, sabe? Porque vai entrar, sei lá, daqui um mês ou menos de um mês, né? Dessa gravação desse episódio. Então, o cinema tá caro, a gente sabe. Então, as pessoas, elas escolhem muito a dedo o que elas querem ver. Se elas não estão com certeza sobre determinada história, e se essa história já falou, olha, daqui 2 meses a gente vai estar na Max, na Prime, na Netflix, que seja, a galera desanima. Tipo, vai mesmo quem é muito fã da série, muito fã do George Miller. E uma pessoa que talvez iria por falar o que tem pra assistir, mas aí fica sabendo que tá no streaming daqui a pouco, dá uma desanimada, assim. É verdade. Eu concordo, eu acho que o streaming é um fenômeno que impacta muito, principalmente depois da pandemia, que, querendo ou não, mudou os hábitos. As pessoas se acostumaram a ver muita coisa em casa. E se você for pensar no público geral, não cinéfilo, ou público que só quer ver um filme, assim, né, no sentido, toda quinta ou sexta tem um filme de ação na Netflix. Sabe? Então, se é tudo igual, assim, tem um filme de ação novo no cinema, a pessoa fala, mas na Netflix tem também, aí, se eu quiser muito ver, eu espero chegar, não sei se eu vou no cinema, tá muito caro o cinema. E na Netflix com o Chris Hemsworth, né? Refém, né, que é com ele lá também. Teve uma pesquisa, porque eles estão tentando entender isso, porque parece que o dublê também foi mal, enfim, então tem vários filmes que não estão fazendo sucesso que, sei lá, 5, 10 anos atrás fariam, né? E parece que a geração Z, que acho que é essa geração adolescente atual, se não me engano, parece 70% preferem ver um filme em casa do que no cinema. E aí, dentro desses 70%, tem uma porcentagem que não lembro qual, que prefere porque no cinema reclamam se mexer no celular, sabe? Nossa, meu Deus. É o mundo pós-apocalíptico. Então, e aí eu acho que tem a ver a coisa do pós-apocalipse também. Isso aí não tem pesquisa nenhuma, é só uma tentativa de compreensão. Uhum. Quando Estrada da Fúria estreou, é um início de um processo de que entrou muito na moda a coisa pós-apocalipse. Teve a eleição do Trump, teve, enfim, várias coisas e que atraiu o pós-apocalipse. Muitas coisas pós-apocalipse fizeram sucesso naquele momento. E a gente viveu uma situação apocalíptica, que foi a pandemia. E aí eu não sei se as pessoas cansaram do pós-apocalipse também, sabe? Faz sentido. E o universo do Mad Max é um pós-apocalipse muito desesperador. São filmes que você fica o tempo todo pensando assim, nossa, eu morri em 5 minutos nesse mundo, sabe? Então, assim, é angustiante. Ainda mais com crise climática, né? Essa coisa toda. Tem tudo isso, né? Então acho que tem tudo isso, tem mudança de hábito de consumo, tem o streaming, tem a coisa pós-apocalipse. O Mad Max, o Estrada da Fúria, fez sucesso, mas não foi um fenômeno Marvel, nada perto disso. Ele concorreu ao Oscar e tudo, mas não é um campeão absoluto de bilheteria. Então não é uma marca em termos de bilheteria tão forte assim, e foi lançado 9 anos depois, né? Então, o Avatar foi lançado 10 anos depois, mas foi a maior bilheteria da história do cinema. O Mad Max, Estrada da Fúria, não foi. E aí mais isso que o Renato comentou do efeito surpresa, que ninguém estava esperando e foi aquilo, agora já tem uma expectativa. Aí se as primeiras reações não são na mesma nível do anterior, as pessoas já começam a pensar assim, eu espero no stream e tal. Então acho que tem muitas coisas envolvidas aí, o que é uma pena, que é clichê falar isso, mas é um filme perfeito para a tela do cinema, para o som do cinema, para a sala escura, né? Sem dúvida. Exato. E você até falou da geração Z, né, René, com celular no cinema. A própria experiência do cinema tá mudando para pior, né? Então você desanima mesmo de ir, às vezes nem pelo filme, mas pelo que você vai encontrar lá. Tipo, Furiosa, eu fiquei assim um pouco chocada, porque eu acho um filme muito violento, né? Tem uma classificação indicativa, se eu não me engano, de 16 anos. E tinha uma criança na minha sessão. Eu fiquei assim, ótimo. Ela desceu um pouco antes da cena que a mãe dela é queimada viva. Eu falei, muito bom.
eu falei, ótimo, incrível. E a criança, além dela não estar interessada no filme, né, porque não é pra idade dela, então eu acho que ela estava um pouco mais entediada do que ficando traumatizada, ela também estava ficando impaciente, então ela ficava conversando com... Você via que ela ficava com o pai dela e tal, tipo... Porque é um filme longo, né? Então, assim, eu acho que as pessoas estão ficando um pouco sem noção, em vários sentidos, assim. O telefone meio que é o de menos, ainda tocou o telefone na minha sessão, fiquei com ódio. E eu fiquei assim, nossa, gente, como assim? Uma criança, ela devia ter uns 10 anos pelo tamanho, assim, assistindo um filme que tá acontecendo muita coisa, sabe? Essa coisa também do apocalipse, eu concordo. Tá batido o tema, né? Tá virando quase que um multiverso, né? Que a gente até comentou em outros podcasts dessa era da Marvel, Doutor Estranho 2, o tanto que reiniciou o MCU, né? Vai ficando monotemático, assim, alguns filmes, e isso também pode cansar. Assim. Essa coisa da distopia, né? Foi muito explorada mesmo aí nos últimos anos, né? Pode ser mesmo um motivo. Mas voltando agora pro que acontece no filme, uma coisa que eu estava curioso desde que foi anunciada, que seria a história da Furiosa e tudo, é como que ela perdeu o braço. Então eu fiquei esperando esse momento durante o filme. Eu gostei de como que ele constrói isso para a gente, mostrando que ela desde criança tem uma espécie de um mapa, né, desenhado ali, e aquilo vai sendo construído de uma forma que parece que aquilo vai ser o motivo. Eu fiquei imaginando, vão pegar ela a qualquer hora, cortar o braço para poder ter o mapa para chegar lá na cidade onde tem tudo, né? Onde ela viveu, lá que tem a fartura, etc. Mas aí não. Ela perde o braço num acidente lá, de repente o negócio, ela sofre um ferimento grave lá e depois ainda ela mesma arranca o braço, né? Para poder escapar. E eu achei boa essa quebra de expectativa, sabe? Porque me pareceu que claramente ele tá construindo ali pra gente que aquilo vai ser importante em algum momento. Eu gostei muito também. E é isso, ele sabe que é uma coisa que as pessoas vão ficar se perguntando, né? Em que momento isso vai acontecer. E fica brincando com essa expectativa. E aí eu acho que é isso, vai jogar essa pista falsa. E depois, né, ele vai brincar com isso em vários momentos. E aí quando o carro bate lá no braço dela, o braço dela fica meio virado ali, quase pendurado. Aí você fala, foi isso. Mas ainda não foi. Foi ela que depois cortou o próprio braço. E é muito boa a cena. Sim. Porque a gente descobre... Porque a gente fica sem ter ela em vista, a gente assume o ponto de vista do Dementos e a gente descobre junto com ele e tá só o braço ali pendurado, e aí é muito legal que você, assim, é horrível, a situação toda é horrível, mas é muito legal que você fica assim, foi assim. Então ele consegue usar uma coisa que poderia ser um problema, que é, você sabe que o pior que vai acontecer com essa personagem é ela perder o braço, ela não vai morrer, ela não corre um risco real de vida, porque ela tá no filme que conta o futuro dela. Mas ele usa isso a seu favor, joga com expectativa e acha que tem uma solução excelente para isso. Eu achei sensacional, gente. Eu fiquei, tipo assim, eu fui ficando realmente ansiosa. Eu ficava assim, meu Deus, quando que ela vai perder o braço? Meu Deus, quando que ela vai perder o braço? Também achei que é a questão do mapa. Eu fico assim, meu Deus. E, tipo, até o momento que o filho lá do Immortan Joe fica mexendo com ela, eu fiquei pensando, nossa, será que vai ser isso? Ele vai ver o mapa e vai ficar apertando ela? Mas eu achei muito massa também. E você vai ficando ansioso, né? Porque ele vai deixando muito pro final do filme. Meu Deus. Será que... Porque antes eu pensei que talvez ela poderia ter perdido ali criança. Aí quando eu vi que ela tinha braço, eu falei, tem braço. E é isso, eu achei muito sensacional. Uma outra coisa também que eu acho muito legal dessa cena é o tanto que ela é rosa, assim, sabe? Eu gostei muito também da maquiagem do Chris. Na hora que ele apareceu a primeira vez, eu fiquei assim, Aí eu entendi que era ele, por causa que aquele nariz ficou muito impecável. E essa cena do braço, né, específica, ela tá totalmente rosa. Eu achei muito bonito, apesar dela ser muito triste, trágica e
Enfim, é o que a Kel falou, ele modula o personagem de uma maneira muito boa. E eu gostei demais, porque ele sai do óbvio, né? Ele não fica caricato no nível de fazer gracinha, tipo, sei lá, o Coringa, sabe? Que é um bom vilão, mas fica muito nesse lugar do caricato, do doido. Ele realmente é doido também, mas é muito mais pelos traumas da vida dele do que ser doido, assim, malucão de não ter objetivo, sabe? Eu vi o George Miller falando que o Chris Hemsworth teve a ideia do ursinho de pelúcia. Ah, isso é legal. É que dá uma camada também emocional. É. Eu gosto disso, isso que a Larissa falou, porque ele não repete Immortan Joe. Immortan Joe é um messias controlador, ditatorial, né, inspirado nesses grandes líderes que provocam fanatismo e tudo. E o Dementos é o caos, né, é o louco com poder. E é mais perigoso, porque ele é imprevisível, ele pode mudar a qualquer momento. E acho que eu adoro a interpretação do Chris Hemsworth também, e acho assim, excelente. Até uma coisa, só lembrando que é um outro ator que faz o Immortan Joe nesse filme, né? Porque o Hugh Barney, que é o vilão do primeiro Mad Max, é o Immortan Joe no Estrada da Fúria, ele morreu em 2020. Sim. Então dessa vez foi o Leigh Hume que colocou, e eles até escondem um pouco, né? Eu vi gente reclamando que o Immortan Joe não aparece tanto. Eu acho que até não sei se é para disfarçar um pouco, mas me parece que é porque o antagonista do filme não é ele, né? É uma outra história que está sendo contada aqui. Agora, aquele universo particular ali da Cidadela é muito fascinante, criativo, né? Eu acho que se fosse possível fazer um spin-off só sobre aquilo ali, ia ser também muito legal de entender melhor, né, como é que aquilo surgiu, como é que funciona, porque são personagens muito marcantes, né, tanto o Immortan Joe e os filhos, como os próprios War Boys, né, os garotos de guerra, que são kamikazes, hein? Então, aquele regime ali de como que aquele lugar funciona, né, os caras sacrificarem em nome do ditador, né, do pai deles, vamos dizer assim, é uma coisa muito forte, né? E na hora que o Dementos chega lá, que um deles vai mostrar isso, mostrar a força, né, daquele exército que eles têm ali, é uma coisa assustadora, que mesmo a gente já sabendo quem são esses personagens, né, lá do Estrada da Fúria, ainda assim você fica impactado. E aquela primeira sequência ali de briga deles ali na frente da Cidadela também é uma coisa de louco, né? Ainda tem aquele pessoal que vive ali, né, embaixo da terra, ali na frente. É uma coisa muito... A mente do George Miller é uma coisa impressionante, né? Pensar nessas coisas. E tem as outras cidades que são muito interessantes também, né? Dá vontade de ver mais dessas trocas, de um Game of Thrones ali, entre esse universo Mad Max ali. Com certeza. Não, é muito interessante, é muita coisa, né? É muito personagem que dá vontade de saber mais de, tipo, como que essas pessoas chegaram lá, sabe? A cidade da bala, da gasolina. Eu fico pensando muito na questão da Cidadela, como que tem água lá, sabe? Tá no meio do nada, é tipo um oásis infinito. Como que a água fica lá, assim, daquela forma? Nossa, assim, o fato dele ter pensado em tudo é muito legal, né? Assim, é realmente muito rico esse universo. Uma coisa que eu vi lendo esse livro sobre o Estrada da Fúria é que o roteiro, eu não sei exatamente, né, se é o mesmo, enfim, mas o roteiro do Furiosa foi escrito antes do Estrada da Fúria ser filmado, porque eles tiveram tanto tempo de desenvolvimento, começaram a criar uma história pregressa para Furiosa. Essa história acabou virando um roteiro de verdade, e as atrizes que testaram no Estrada da Fúria para o papel das mulheres lá, das esposas do Immortan Joe, que são salvas pela Furiosa, o teste delas foi com o roteiro do Furiosa. Olha. E inclusive tem um depoimento da Zoe Kravitz, que é um spoiler do final de Furiosa, porque ela fala assim, a gente testou uma cena,
do Furiosa, e que tava no roteiro assim, F coloca uma arma na cabeça de D, e tem um monólogo e tal, então já tinha essa cena lá antes do Estrada da Fúria, sabe? Que é a Furiosa com dementos no final. Muito. Olha só. O George Miller não sabe brincar. Assim, ele escreveu um roteiro com a história pregressa da personagem que apareceria no filme que ainda não tinha sido filmado, que era Estrada da Fúria. E aí agora filmou o tal do roteiro. Isso é curioso, porque quando você pensa nesses dois filmes, lado a lado, o que me parece ser a principal diferença é que Furiosa é mais filme de personagem do que de ação, né? É um filme de ação, claro, mas ele se dedica mais ao desenvolvimento de personagem, enquanto no Estrada da Fúria é como se fosse uma grande sequência de ação, né? É um filme assim frenético que não para. E aqui você tem mais esse desenvolvimento de você conhecer a história dela quando ela é criança, demora até, né, bastante tempo para ela ficar adulta. Você fica ali junto com ela adolescente durante boa parte ali dos dois, se não me engano, até o terceiro capítulo. Então você tem esse desenvolvimento e também dela e também dos outros personagens, né? Tem o Praetorian Jack, que acaba virando um par romântico, tem o Dementos, que é o vilão de quem ela quer se vingar, o próprio Immortan Joe, que surge como esse algoz, mas que ao mesmo tempo é esse pai, né, que vai abrigá-la ali, vai salvá-la de certo modo do que ela poderia ter se tornado, né, se continuasse sendo uma posse do Dementos. Então, isso eu acho interessante, né? E aí, você pensando nessa história aí de bastidor, dá para fazer essa relação de que ele foi desenvolvendo a personagem, né, ao mesmo tempo que ele já tinha criado essa história toda do Estrada da Fúria. Me parece que ele tem a intenção de fazer aí o 6º filme, mais focado no Max, que seria algo parecido com o Furiosa, né, mostrando aí um pouco mais do personagem, da história dele. Mas é isso que a gente falou, a questão da bilheteria pode ser um fator que acabe atrapalhando os planos do George Miller, né? E pensar também que ele já está com quase 80 anos, né? Então, né, a saúde da pessoa, né, a condição física da pessoa para esperar muito mais tempo aí para poder fazer outro filme desse tamanho, né, a gente fica aí meio aflito, né, se a gente verá mesmo esse outro filme da franquia. Mas será que, assim, se esse sair, vai ser da infância do Max? Tipo, igual foi a da Furiosa? Não sei se da infância, né, mas me parece que seria algo assim, mais de backstory mesmo do personagem. Porque ele é isso, né, assim, a gente já o conhece como esse motorista, né, vamos dizer assim, que está sobrevivendo ali no meio do deserto, né? E nos outros filmes, acho que no terceiro é uma coisa mais próxima assim, do que a gente vê no Estrada da Fúria. Ele é esse personagem que está ali, né, envolvido nessa trama ali, que não é necessariamente ligada à história dele. Então, pelo que o George Miller já falou em entrevistas, a ideia dele, a vontade dele, pelo menos, seria isso. Uhum. Tomara que dê certo, né? Fico pensando agora com a história que o René contou, se ele já não escreveu o roteiro enquanto ele gravava Furiosa, né? Tipo, já estava pronto. Vai adiantando. Porque, assim, não sei, né? Mas o René que deve saber, assim, os bastidores do Furiosa, porque o Estrada da Fúria foi uma loucura, né? Charlize Theron com Tom Hardy, assim, acho que não rolou, assim. Foi meio estressante pra eles, né? Porque o Tom Hardy parece que era do método e tal. E aí, também tem uma história que eu li recentemente, assim, não chequei, tá, gente? Tem que depois até procurar saber, que eu tava rolando o meu feed e aí apareceu uma menina falando sobre a Anya Taylor-Joy e como pra ela, como atriz, é importante expressar a raiva feminina. E aí ela disse que, por exemplo, no filme A Bruxa,
ela tem uma cena que ela grita e no roteiro original tava pra ela chorar. E aí ela conversou com o diretor e isso aconteceu também em Furiosa. Que eu acho que parece que tinha uma cena que ela não gritaria. E aí eu acho que ela trocou uma ideia com o Josh pra ela gritar, né? Porque, tipo, ela tava assim... que ela é muito calada no filme, né? Ela trabalha muito uma atuação de olhares. Depois vou conferir se é verdade e tudo, mas eu achei muito interessante se foi isso mesmo, porque realmente os papéis da Anya Taylor-Joy, ela não fica presa naquela coisa de chorar, né? De expressar emoções que normalmente dentro do cinema são destinadas a papéis femininos, né? Ela expressa raiva, ela expressa descontentamento. E eu acho que esse filme ele é muito interessante também por essa ótica, sabe? A Furiosa, ela não é uma personagem óbvia quando a gente pensa em mulheres protagonistas, que é o que a Kel falou, né? Ela é estratégica, ela é empática. Aquela cena que o Pretoria Jack tá, tipo, ele fala, né? Vai, segue seu caminho e eu vou aqui pegar a gasolina. Ela não vai, ela fica, porque, tipo, além dele ser o par romântico dela, né? Que também tem essa questão, ela se importa com ele, né? Ele foi uma pessoa que se preocupou com ela num momento que ninguém ligava. Então eu acho isso muito, muito legal na personagem. E essa coisa, né, da mulher dentro do cinema sair desses estereótipos, né, que vão criando, assim. A personagem da própria Charlize, mesmo a gente não sabendo muita coisa, ela já saía muito do óbvio pra mim, tipo uma heroína forte, que assim, ela aceita a ajuda, mas ela sabe que ela consegue sozinha, sabe? Eu acho que é muito legal essa atitude mesmo, que molda essa persona, assim, da Furiosa. E o próprio lar dela, né, ser um lar matriarcal também, de mulheres que lutam, que ela sabia lutar desde criança. Então, acho que é muito importante esse filme num sentido mais geral, sabe? De mostrar heroínas mulheres de uma maneira mais palpável, sem ser uma coisa também tipo assim, Diana, Mulher Maravilha, sabe? A Furiosa é uma super-heroína, mas ela é uma pessoa que está sendo criada no meio de um mundo distópico, ela não tem superpoder nenhum. Ela tem habilidades marciais, né? E de pensamento rápido, mas ela é uma pessoa comum, né? Dentro da realidade dela, ela é comum, vamos dizer assim. Eu acho isso muito legal. Agora, eu falei sobre o Praetorian Jack ser tipo um par romântico, mas assim, isso é mais percepção minha do que o filme mostra mesmo, né? Acho que é mais o sentido que a Larissa falou, tipo, ele se importa com ela, então assim, naquela situação, naquele contexto ali, é alguém de quem ela quer se aproximar. Mas não quer necessariamente dizer que eles vão viver um romance. Dá pra você sentir isso, porque é um homem e uma mulher, então assim, você liga uma coisa na outra, né? Mas o filme não vai desenvolver isso de forma a deixar claro que assim, eles estão apaixonados, eles vão sair dali, ter filhos e tudo. Não acho que é por aí, né? É até uma percepção. Tem a cena que eles dão uma deitadinha, né? Juntos, assim, bem de leve, um pouco antes desse rolê. Mas também tem uma percepção do Dementos, né? Que ele fica, vocês estão felizinhos, né? Na hora que ele pega os dois e que é depois que ela perde o braço, né? Então ele foi muito paia. Então ele também induz a gente a falar, então são um casal mesmo. Se ele tá vendo isso, então deve ser isso. Eu fiquei um pouco assim, quando eles deitaram, primeiro eu tava achando que ele seria mais tipo uma figura paterna pra ela. Depois eu falei, não, acho que vai pra outro lugar. E aí o Dementes viu, talvez tenha sido isso, né, que reforçou. Porque ele falou que ninguém ia ser feliz naquela cena. E realmente torturou a galera, né, depois dessa cena. Que ele falou que eles estragaram o rolê dele e ele também não ia deixar ninguém juntinho, 2 pombinhos e tal, ele até usou essas expressões, assim, mas não sei. Eu senti também, Renato, que era um par romântico. Não, é porque, assim, ela perdeu tudo, né? Ela perdeu tudo e todo mundo, né, que gostava dela. Então, aquele momento ali, quando ele fala pra ela ir embora e ela decide voltar, eu acho que pode ter essa coisa dela se importar com ele como um interesse amoroso, mas também
eu acho que isso, o sentimento que é despertado nela ali naquele momento é disso da perda. De novo, eu vou perder alguém. Né? Então ela decide voltar para poder tentar salvá-lo e, né, é um amigo, né, ainda. E uma coisa... Antes de qualquer coisa, né? E uma coisa que eu acho muito legal na personagem dela é que, tipo assim, ela perdeu tudo, igual você falou. Ela tinha tudo pra ser uma pessoa super amargurada. Tipo, ela tem o desejo dela de vingança, né? Super plausível, apoiamos. Só que ela também não deixa de acreditar nas pessoas. Porque na hora que ele, né, fala pra ela que ele vai ajudar, que ela ainda precisa aprender algumas coisas pra ela poder seguir o caminho dela, ela aceita, sabe? Então, ela ainda consegue confiar um pouco nas pessoas. Do jeito dela, né, mais calado, mais observador, mas ela ainda tem essa qualidade que é nossa, né, que é humana. De ter esperança, de acreditar, é o que eu falou, né, da semente, de guardar a semente, guardar essa semente é quase que simbólica, né, da mãe dando um fio de esperança pra ela em meio a todo o BO, assim, né, e ela também não vai embora, ela não deixa a mãe dela, que ela poderia ter ido embora, então ela tem muito esse senso de coletividade também, que eu acho muito legal. Mas eu tive também essa impressão do par romântico, eu não sei se vocês fizeram esse link, mas quando ela conhece o Max no Estrada da Fúria, tem uma tensão entre os dois, pelo menos pra mim teve no filme, e aí eu fiquei pensando se ela não lembrou do Praetorian Jack, sabe? Agora a gente faz essa ligação mesmo. Quando eu vi, eu falei, aí eu entendi, sabe, algumas tensões entre ela e o Max. Fiquei com aquilo na cabeça depois que eu vi Furiosa. Mas pode ser só uma viagem. Mas agora que o René falou que foi tudo escrito junto, aí já tô achando que tudo é premeditado, calculado, friamente. É igual quando a gente, depois que a gente assistiu a trilogia prequel de Star Wars, depois rever os Star Wars clássicos, aí uma coisa muda de sentido, né? Você vê assim, pensando isso aqui... Você tem um outro olhar, né, sobre a história. Mas eu concordo, eu acho que tem um romance ali, tem um sentimento e que acho que eu ainda não revi o Estrada da Fúria, né, depois de ver o Furioso, mas eu imagino que vai ressignificar várias coisas também, assim como faz com Star Wars. Mas eu acho que esse romance, ele não tá, é igual vocês falaram, assim, ele tá ali com um motivo de humanizar a personagem ainda mais. Porque falando agora como professor de ação, o protagonista do filme de ação, ele é um personagem muito difícil, no sentido de criar identificação com o público. Porque ele é capaz de feitos tão extraordinários, seja por habilidades próprias ou por sorte, que ninguém que está vendo o filme se identifica com ele, porque ninguém consegue fazer aquilo. Nem o melhor atleta do mundo vai conseguir fazer as coisas, sei lá, ou sobreviver às coisas que um personagem protagonista de um filme de ação faz e consegue, né? Uhum. Então, ele é preciso de um elemento emocional muito forte, muito claro e límpido, para a gente entender assim, isso eu entendo. A mãe dela ser morta na frente dela, ela ficar mal e querer se vingar, qualquer pessoa do mundo entende. Só que a distância do acontecimento é muito grande, porque a gente vai acompanhar toda uma evolução dela, que é uma evolução dela se tornar cada vez mais forte, mais independente. Então, uma estratégia que seria básica de usar, que ela tá sempre sonhando com a mãe sendo morta, e a gente ficar reforçando aquilo assim, nossa, ela ainda quer vingança pela mãe, ela ainda quer vingança pela mãe, isso não funcionaria no arco dela se tornar uma pessoa cada vez mais forte, porque teria esse trauma do passado sempre puxando ela para baixo. Entendi. Então, a coisa da mãe tem que ser muito, entre aspas, esquecida no filme, mas ela precisa ganhar uma outra motivação, que vai ser, aí tem um par romântico, então duas pessoas se apaixonando, beijando, deitando, todo mundo vai reconhecer e compreender em qualquer lugar do mundo. Aí essa pessoa é tirada dela, e aí esse trauma se soma àquele que estava esquecido lá atrás para ir para o terceiro ato,
e aí a gente tem uma identificação total e tá 100% com ela, e qualquer coisa que essa protagonista fizer com aquele vilão, se ela estraçalhar o corpo dele e separar em vários pedaços, se ela abrir ele vivo e ficar torturando ele, a gente não vai perder a nossa admiração por ela, porque a gente está emocionalmente totalmente ligado a ela. Então ela pode fazer qualquer coisa agora que a gente vai torcer por ela de qualquer forma. Então é uma estratégia que o roteiro, a direção, eles constroem muito bem para, mesmo nesse mundo, mesmo com ações extremamente violentas, a gente continue torcendo, concordando e confiando nessa personagem, não importa o quão violenta ela for agir a partir dali. Muito bom. Faz todo sentido. Tem algo mais, Renê, assim, do filme que você possa comentar aqui pra gente agora, que você desenvolva mais no seu curso, assim, relacionado a esses elementos próprios do cinema de ação? Eu acho que o filme, ele tem uma estrutura muito clássica, diferente, a gente já comentou isso, diferente do Estrada da Fúria, que é 3 sequências de ação intercaladas, né? Ele tenta contar uma história quase biográfica mesmo desse personagem, e aí vai ter muito menos ação, mas eu acho que as cenas de ação são colocadas nos momentos que tem que ser colocadas. Como eu disse, elas continuam desenvolvendo o personagem, mas o George Miller trabalha muito bem, isso está em todos os Mad Max, com essa figura que é um arquétipo de herói de ação, que é o herói solitário, o homem sem nome, a pessoa calada, né? Sim. Que diz muito mais com o olhar, né? Não é por acaso que os West do Sergio Leone influenciaram tanto, porque ele dá aquele super close nos olhos, e o George Miller faz muito isso. E aqui ele aproveita os olhos da Anya Taylor-Joy, como acho que nunca foram aproveitados antes, porque ela tá sempre com o rosto tampado, com alguma coisa pintado e tal, e é o olho dela que tá dizendo muito, né? Sim. E eu acho que esse cuidado de muito bem pensado, de dar poucos diálogos para um personagem de ação, porque ele vai dizer quem ele é na ação, né? Ele não vai ficar falando quem ele não vai falar das suas proezas, ele vai realizá-las. Então, quanto menos os personagens falam nesse sentido, eu acho que funciona muito bem. E então é um tropo, né, um arquétipo, não é novidade nenhuma. O George Miller não está inventando isso é usado em vários filmes de ação, todo mundo sabe de vários filmes que tem o cara caladão, que é perigoso e extraordinário. Mas aqui ele já tinha feito isso com Furiosa antes, né, com a Charlize, e agora com a Anya Taylor-Joy. E ele constrói uma dinâmica muito interessante, que o vilão fala sem parar. Então o vilão fala sem parar, e ele é expansivo, e a heroína é calada, e ela diz mais com os olhos e com a ação. Então ele cria essa dinâmica de conflito, que eu acho que é muito potente para o filme, porque a gente tá desde o início querendo, assim, não só torcendo para ela, mas entendendo que ela é calada, mas ela vai dar conta de calar esse cara pelo que ela vai fazer aqui de extraordinário. E muito, eu li, né, a Larissa comentou isso, que teve treta da Anya Taylor-Joy com o George Miller também, porque que assim como teve no Estrada da Fúria, porque é isso, pro ator é muito difícil muitas vezes lidar com o filme de ação, porque as cenas gravadas, elas são muito curtas, né? Porque um diretor igual o George Miller, ele já está pensando no corte. Então ele vai filmar 5 segundos, porque aquilo vai ser uma cena rápida, que aí vai mudar de ângulo, aí corta de novo. Então, muitas vezes o ator não tem tempo de entrar mesmo no personagem e se desenvolver melhor. E aí a lógica de usar muito expressão e usar poucos diálogos ajuda ele muito nisso. No caso lá, o Tom Hardy e a Charlize Theron, eles reclamavam com ele, que eles queriam falar mais, eles queriam compreender melhor o personagem, e ele punha eles lá dentro do caminhão, falava, baixa aqui, olha pra cá, pronto, beleza, tá ótimo. Eles, não, mas o que foi essa cena, sabe? E a Charlize dá entrevistas, depoimentos, falando assim, eu deveria ter confiado mais nele, porque quando eu vi o filme, eu entendi.
Mas era um filme que era uma coisa que só existia na cabeça do George Miller, né? Tipo, ele ficava meio assim, sem tempo, irmão, né? Faz o que eu tô falando e pronto. Sim. Não, eu tô no deserto, 50 graus, vamos fazer rápido as coisas aqui, né, gente? E aqui também teve alguns problemas nesse sentido, mas eu acho que é um diretor que entende profundamente o gênero de ação, o papel do personagem de ação, e ele está trabalhando não para o ator ter um grande papel, ou para a cena de ação ser espetacular, ele está trabalhando, parece, numa visão geral de funcionar como ação, em que tudo isso junto vai promover um espetáculo que ninguém nunca viu, ou de uma forma que vai ser empolgante. E aí você vê que ele tem um domínio total em todos os pequenos frames, os pequenos cortes de tudo que está acontecendo ali, e ele está trabalhando dentro desse arquétipo do homem calado de ação, que agora é a mulher calada de ação, e é muito legal como que ele retransforma isso e coloca os homens falantes e a Furiosa calada, mais calada, né? E como que é esse personagem frio, calado, mortal, e num lugar em que a ação está funcionando toda para que a gente compreenda as potencialidades desse personagem. Né? Então tudo está funcionando para Anya Taylor-Joy brilhar, mas não do jeito que ela estava acostumada a brilhar como atriz. E acho que é realmente algo que para muita gente só faz sentido quando vê o filme mesmo, o filme pronto, porque ele é feito de vários cortes, vários pedaços, e aí o quebra-cabeça se junta e vira meio que essa mágica que o George Miller consegue fazer como ninguém. Muito bom, René. E ouvindo você falar agora, me lembrei de outros 2 filmes recentes que ilustram dos 2 lados o que você falou sobre esse personagem mais calado, né? Um filme de ação sem muitos diálogos. E um desses filmes é o Silêncio da Vingança, do John Woo, que é isso, né? Um filme que praticamente não tem diálogos. E o outro que seria o oposto é o Contra o Mundo, que é um filme que esse me incomodou profundamente porque não para de falar, apesar do personagem em si não ser, ele ser mais ou menos assim, ele não é mudo, né? Ele tem um trauma que ele não fala, mas a gente fica ouvindo a voz dele, da cabeça dele, o filme inteiro. Então isso me irritou profundamente, porque, sabe, e ainda é uma voz assim estilizada, né? Que ele fica imitando um personagem de um jogo de videogame, enfim. Mas é isso, eu adoro esse tipo de narrativa visual, né? Que o George Miller faz muito bem, né? E o John Woo também, né? Por mais assim que não sejam filmes que se equiparem em qualidade, né? Mas são diretores que têm a mesma proposta de cinema, né? Não, e até só esclarecendo, não que o herói de ação não possa ser falastrão, é que são propostas e propostas, né? Sim, sim. Até no curso lá tem uma aula que eu falo do Tira da Pesada. Ali, a principal arma do Axel Foley, o Axel Foley é uma pessoa normal. Ele não é super forte, ele não é super rápido, né, a principal arma dele é o sarcasmo. Então ele fala rápido e ele faz várias piadas porque ele usa isso como ferramenta para desarmar os antagonistas e aí conseguir, na malandragem ou pela surpresa, conseguir uma solução, perceber uma fraqueza e tal. Só que não são cenas de ação fortes e super elaboradas como são essas que normalmente envolvem um personagem que, para aquela cena fazer sentido, ele tem que estar com um foco tão grande que não combina ele estar falando o tempo todo. É o cara que é mais cerebral mesmo, né? Que é o caso de Furioso, Mad Max e tal, dos cowboys do Sergio Leone, que é muito diferente desse herói falastrão em que a fala dele é uma estratégia que ele está usando para entrar em ação, né? Então, não que seja errado ter uma coisa ou outra. O errado é usar uma coisa fora de lugar e aí o filme não funciona, a cena não encaixa, né? Exato. Muito bom. Olha, não sei vocês, mas eu já estou indo aqui fazer a minha inscrição no curso do René para saber mais sobre o que ele fala sobre filmes de ação. Então deixa o link aí na descrição do podcast para você que ficou interessada em saber mais. Certeza que você vai gostar. E bom, para a gente fechar aqui o nosso podcast, Larissa, tem algo mais que você queira
acrescentar sobre Furiosa? Não, acho que foi isso. Eu gostei bastante, adoro a Anya Taylor-Joy. Ela realmente é uma atriz que tem ela tem muito domínio, assim, da expressão corporal e facial dela. Eu acho muito legal de ver. Tanto que ela entende o que ela pode fazer só com o olhar dela. Que eu acho que vocês até comentaram, acho que foi a Ana que comentou na live do Oscar, né, sobre a atuação da Lily Gladstone, né? Sim. Se é algo sucinto, é engraçado falar que é sucinto num filme de ação, né? Porque tem muita cena dela batendo, pulando e tal. Mas ao mesmo tempo ela consegue entregar essa atuação de silêncio, de sutileza, no meio do caos apocalíptico da saga Mad Max. Então eu gostei muito. Espero que o George Miller consiga terminar a franquia dele do jeito que ele sonhou e que a gente possa usufruir mais, né, desse universo dele apocalíptico, estiloso, com guitarra no deserto, caminhão que anda rápido pra caramba, que eu gosto muito, viu? Eu curti muito, senti muita falta do guitarrinha nesse filme. Acho que é a minha única consideração, porque ele é muito legal no outro. Mas adorei o filme, assim. Acho que vale a pena, galera, ir no cinema antes de entrar no streaming pra tentar aumentar a bilheteria pra Warner financiar, né? Vamos dizer assim, o próximo. Adorei a explicação do René, também quero me inscrever no curso. Vou virar aluna. Legal. Bom, você que nos ouviu, quero também agradecer a audiência, quem nos apoia, agradecer essa companhia tão preciosa, né, tão importante para a gente continuar aqui com o nosso trabalho, e pedir para você que quiser deixar seu comentário, escrever para a gente aí nas redes sociais, no nosso e-mail, na caixa de comentários, aí onde você estiver ouvindo o podcast. Diz para a gente também o que você achou de Furiosa. René, muito obrigado pela participação e a gente se fala em breve em mais um podcast. Muito obrigado por participar aqui, obrigado pelo espaço de falar do curso também. E, enfim, tá o link aí, pessoal que se interessar, tá lá no Hotmart, todas as 10 aulas já liberadas. E, enfim, eu espero que as pessoas vão ver Furiosa, mas eu tô achando que é o fim da saga Mad Max, por enquanto, pelo menos com o George Miller, pensando o tempo que ele gasta entre um filme e outro, e esse filme ter sido um fracasso. Sei lá, é uma pena, porque é um diretor muito especial, com um olhar muito especial, e é mais louco você pensar que era um médico que largou a medicina para dirigir Mad Max, e no meio do caminho ele ainda fez Baby e Rap Fit, né? Então é uma pessoa muito interessante e diferente, e eu acho que se ele encerrar a carreira aqui, ele encerra em grande estilo, mas eu torço muito para ver mais filmes do George Miller aí também. Com certeza. O René, você podia ser o herdeiro do Mad Max, afinal de contas você fez Terra e Luz, que tem o Mad Max como inspiração, não é? Inclusive, fazemos aqui também o convite para você que ainda não viu Terra e Luz para assistir e também conhecer o René cineasta. O Terra e Luz está em Video Demand, acho que em todas as plataformas de Video Demand, e no streaming está no Amazon Prime Video. Todo mundo quem assina a Amazon pode assistir o filme lá. E foi isso, eu assisti em 2015, Estrada da Fúria, e me impactou muito, né? E na viagem de volta já começou a pintar umas ideias na cabeça porque eu, né, tenho que viajar para ir até o cinema, né? Que eu moro no interior de Goiás. E aí eu ficava olhando aquele cerrado, assim, seco, dourado, e aí eu pensei assim, gente, dá para fazer um pós-apocalipse aqui no cerrado, com um cara calado, né? E aí foi assim, o início do Terra e Luz é devido ao Mad Max Estrada da Fúria. O orçamento um pouco menor só, mas foi a inspiração inicial aí. Detalhes, René, detalhes. É mais próximo do primeiro Mad Max do que do Estrada da Fúria nesse sentido. Bem mais.
Tá certo. Vejam lá Terra e Luz para conferir esse filme que é muito legal. E tem também um podcast nosso com o Renê e a Silvia, que é a produtora do filme, a companheira do Renê, falando sobre os bastidores do Terra e Luz. Lari, muito obrigado mais uma vez. Você também volta em breve para a gente conversar aqui no podcast. Eba, muito obrigada a vocês, gente. Sempre bom participar e dividir aí as nossas opiniões sobre filmes. Que esse é muito legal, né? Alguns a gente gosta menos, mas sempre bom estar aqui com vocês. Massa. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. A gente se encontra no próximo programa. Grande abraço. Até mais. Tchau.